graça e paz, boa tarde, que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Vamos à leitura da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo, capítulo 3, 6 versículos nós leremos. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Graças a Deus pela sua palavra, que Ele nos abençoe na nossa breve meditação e apresentação nesse instante. Esse texto, eu separei esse texto que o apóstolo Paulo usa a expressão cartas vivas. Vós sois uma carta de Cristo, cartas vivas, não escritas com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós somos cartas vivas que o Senhor Deus, pelo Espírito Santo, envia à humanidade e também uns aos outros para a nossa própria edificação. Assim como o Espírito de Deus encheu a vida, capacitou tremendamente os apóstolos e profetas do Antigo, do Novo Testamento, de maneira que eles pudessem expressar viva e poderosamente qual é a vontade de Deus para aquelas pessoas, para nós, chegando até nós, para a vida de todos, também nós fazemos parte do mesmo processo. Não estou dizendo que somos profetas como aqueles que foram enviados. Eu estou dizendo que o espírito da profecia é o mesmo. O espírito que repousa sobre as nossas vidas é o mesmo espírito que atuou na criação do universo, na criação do homem, na vivificação da humanidade, na capacitação dos profetas. É o mesmo Espírito que repousa sobre você, sobre mim. É claro que nós temos muita dificuldade em expressarmos através das nossas vidas qual seja a vontade de Deus, não só para nós, como também para outros. A nossa dificuldade advém da nossa própria dificuldade de compreendermos qual é a vontade de Deus em muitas ocasiões, e isso é perfeitamente normal. Isso é perfeitamente natural. Isso é compreensível. Isso é compreensível. Mas ainda assim, mas ainda assim, a expressão carta viva, cartas vivas, ela significa que Deus está comunicando a sua verdade através das nossas vidas, seres humanos, objetos da graça, do amor, da misericórdia e do perdão divinos. E nem sempre nós temos consciência de que as nossas vidas fazem parte dessa comunicação do Evangelho. Por isso, abordamos essa perspectiva de espiritualidade cristã, espiritualidade integral, de vida totalmente vivida na comunhão com o Senhor, independência do Senhor, de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida em que a verdade de Deus e o amor de Deus transborda através de nós. Uma vida que exemplifique o poder divino, não só em termos de manifestação do poder, mas através do viver. Entendemos que é o maior desafio, que é o grande desafio. No passado, usamos de correspondência física durante algum tempo, algumas cartas escritas, alguns textos separados da palavra de Deus, de maneira a formar um corpo de uma carta, uma comunicação, versículos encadeados, não numa sequência de um texto como esse, mas retirado de vários textos, de várias porções da Escritura,
de forma a manter uma coerência interna, uma coerência interior e comunicar, expressar a verdade da palavra de Deus no sentido de encorajar, de animar, de fortalecer, de convidar a Cristo. E para nossa alegria, recentemente recebemos duas correspondências, inclusive uma hoje a pessoa educadamente me entregou, tá? Ela estava entregando essas correspondências, mas recebemos de duas fontes distintas, né? Cartas expressando uma mensagem, né? Um conteúdo de fé, de esperança, inclusive uma pessoa se colocando à disposição para aqueles que precisam, ou queiram, ou desejem, né? Podem entrar em contato com ela. Isso foi bastante interessante porque já faz muito tempo que estávamos pensando em escrever novamente, em expressar novamente, não necessariamente através de correspondência, mas de voltar a enviar cartas. Mas desta vez, a nossa intenção é que a correspondência não será mais através de texto escrito, será apresentada algumas mensagens. E os vídeos todos terão essa chamada, né, cartas vivas, carta viva, né, sem um endereçamento específico, mas algo que vamos iniciar a partir de hoje e esperamos que, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, possa alcançar aqueles que precisam ouvir. Então, estamos iniciando algo que já fazia parte dos nossos planos, que passará a constar agora, nesse canal aí, como carta viva. No passado usamos a linguagem Almeida, revista e atualizada. A linguagem da Bíblia Almeida atualizada, ela mantém uma certa beleza no que diz respeito à poesia, né? O Antigo Testamento, a linguagem profética, é uma linguagem que bastante carregada da poesia hebraica, né? Dos hebraísmos, da maneira de expressão característico da linguagem hebraica. E a versão Almeida, né, atualizada, corrigida também, mas eu sempre gostei mais da atualizada, ela mantém, né, um encadeamento poético em vários textos do Antigo Testamento que permitem essa harmonização escriturísticas de forma a você usar a palavra de Deus para montar uma mensagem, para comunicar, para expressar uma verdade que deve guardar uma coerência em relação a verdades fundamentais da fé. Após algum tempo, usando esse modelo, esse plano, né, nós acabamos parando, mas também na época já não estávamos plenamente satisfeitos, porque alguém sempre pode achar que estamos tentando induzir através do texto da Escritura. Não, nunca tivemos a intenção de induzir a quem quer que seja através do texto da Escritura, mas essa é uma possibilidade que é muito usada, na verdade, né? Os teólogos, os filósofos, em muitas ocasiões, e no passado também já se usou muito disso, usam a, a escritura para ilustrar um desenvolvimento intelectual. Então, a escritura ilustra uma verdade que está sendo comunicada. Os pregadores já usam a ilustração para ilustrar a verdade da palavra de Deus. Mas nós pretendemos preparar textos escriturísticos e também textos livres com a mesma intenção de que o Espírito de Deus, alcance, alcance vidas e mais vidas, no sentido, no propósito único de conduzir essas vidas, essas pessoas, a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Falamos até certo ponto, até certos dias, da realidade na qual nós estamos vivendo, as realidades que afetam a vida da igreja, a vida das pessoas, mas doravante vamos fazer todo o possível para que as dificuldades
no que diz respeito à compreensão da realidade, não se torne um obstáculo na condução de vidas a Jesus Cristo, a Jesus Cristo. Porque nós devemos ser comunicadores da fé, da esperança. Ainda que exista muita coisa errada e equivocada, há uma verdade que prevalece, há uma verdade que nunca desapareceu. É a verdade de que Deus nos ama. É a verdade de que Deus te ama. Deus se ocupou de você. No plano, no propósito, na soberania, no poder de Deus, no amor de Deus, na graça, misericórdia e compaixão a nós revelada pela Escritura, você está incluído nesse plano, nesse propósito. Somente Deus pode elaborar um único plano e nesse plano abranger todo o universo. Quando nós falamos de vidas, quando nós falamos de propósitos, quando nós falamos de interesses, nós acabamos criando um para cada um, como se cada pessoa vivesse de forma isolada ou como se a sua vida, a sua experiência tivesse que se realizar num caminho único e isolado. Por uma questão de didática, por uma questão de expressão da verdade, podemos dizer que é assim. Mas a verdade de Deus ultrapassa em muito as nossas limitações. Deus tem um plano que abrange toda a humanidade, cada indivíduo. Não é a humanidade como totalidade. Abrange a individualidade, abrange indivíduos. Então, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, mesmo trilhando por caminhos diferentes, posições sociais diferentes, expectativas político-econômica, religiosas diferentes, todas essas vidas pequenininhas fazem parte do plano de Deus. Deus é tão poderoso, tão grandioso e tão amoroso que ele nos alcança na nossa individualidade, de maneira que nós possamos e que nós de fato podemos e por isso devemos experimentar nas nossas vidas a dimensão, a profundidade, a altura do amor de Deus em Cristo Jesus. Isso era fundamental no início e isso é fundamental também agora. Por isso, nós queremos dar continuidade ao projeto Cartas Vivas. Como disse o apóstolo Paulo, talvez você também não tenha prestado atenção, né? Talvez você não tenha prestado atenção na beleza do que o texto está dizendo, do que o Espírito Santo está dizendo. Vocês mesmos, vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo. Você é uma mensagem viva. O propósito de Deus, através da sua vida, ele é permanente, ele é contínuo e ele será conduzido a bom fruto. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Esse é o apóstolo Paulo. Esse é o apóstolo Paulo. As pessoas falam o grande. Talvez ele não se julgasse assim tão grande, não é? Mas era um homem tremendamente consciente do agir de Deus na vida dele e através da vida dele. O apóstolo Paulo nunca, em nenhum momento do seu ministério, ele imaginou que o Espírito Santo agiria na vida das outras pessoas com menor intensidade do que com aquela que estava agindo na vida dele. Daí vem a ousadia do apóstolo Paulo. Daí vem a confiança do apóstolo Paulo.
A igreja aos Coríntios é uma expressão viva do amor gracioso de Deus, que se vale, que se manifesta pela fé e pela esperança, que não rejeita a princípio, mas que ama, que convida, que traz para si, que renova. Pelas dificuldades que a igreja de Corinto apresentou, nós já falamos sobre isso, muitos estudiosos, muitos eruditos falam de fracassos, de fiascos. A Bíblia, a palavra de Deus, fala da verdade poderosa, da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, a apresentação do Cristo vivo, e fala da verdade em relação a nós seres humanos, das nossas fraquezas, das nossas decepções, das nossas frustrações, da nossa tendência ao desânimo, à preguiça, ao cansaço, a voltar atrás, a nossa tendência à reclamação, à murmuração, ao pecado, ao fracasso, à derrota. Mas apresentar como relevo, como ponto principal, como fator primordial da manifestação do apóstolo Paulo em relação à igreja, apresentar as dificuldades da igreja como algo que sobressai? Nunca. Nunca. O que se sobressai em toda e qualquer circunstância é o fato de que Deus te ama. O Senhor Deus investiu em você. O Senhor Deus investiu em você a tal ponto de propor para a sua vida a vida eterna com Ele. E Deus não erra. Nosso Deus não erra. Nosso Deus não erra. Não há motivos para imaginar a essa altura da vida só por conta das dificuldades. Eu sei, você me ouve e fala, só por conta. Porque as dificuldades são limitadas, são temporais. Tem um tempo determinado. O medo terá fim, a fome terá fim, o desespero terá fim, a angústia terá fim, o ódio vai ter o seu fim, a revolta, a ira, o pecado, até a morte terá um fim. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo, dizendo à igreja, vocês são cartas vivas. A verdade do Evangelho, a verdade de Cristo Jesus, o Espírito Santo está falando através de vocês. Não só através dos dons, mas através da vida. E se a vida, de alguma maneira, se o viver, de alguma maneira, está contrariando aquilo que o Espírito, aquilo que a palavra de Deus ensinou, é momento de parar, de refletir e tomar uma decisão, qual seja a correta. A de permanecer uma carta viva. Ah, mas coisas terríveis aconteceram, eu fiz, ela fez, nós fizemos, vocês fizeram, todos pecaram. É o que a Bíblia diz, todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Mas essa carta que o Espírito Santo escreve através das nossas vidas é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de redenção. A dor, a doença, o pecado, a morte não são o fim. Não termina com isso. Não tem fim, nós já falamos. A carta que Deus está escrevendo através da sua vida, ela é uma mensagem de vida eterna. É isso que está sendo escrito. É isso que está sendo anunciado e proclamado através do seu viver, através do seu ser. Tá, eu sei. Eu entendo. Tal pessoa falou que eu não mereço, que eu não sou digno, que eu não posso. E daí? Se
uma, duas, três, 10, 50, 100, 1000. Se 1 bilhão de pessoas sobre a Terra de repente descobriram o seu nome e os erros que você cometeu e disserem que você não merece. Mas não é sobre mérito que nós estamos falando. Porque sob a perspectiva do mérito, ninguém mereceu. Ninguém merece, ninguém merecerá. Por isso que a oferta, a proposta de salvação, ela é graciosa. A provisão de salvação foi total e completamente realizada por Deus através de Cristo Jesus. O convite é para que você ingresse, para que você permaneça, para que você volte a ser conduzido, guiado pelo Espírito da salvação. Para que essa carta que Deus escreve através da sua vida, através das nossas vidas, te conduza, de fato, à glória eterna, à vida eterna com Cristo Jesus. É isso que muitas pessoas não atentaram, não perceberam, se preocuparam em preparar belos sermões, e alguns preparam ótimos sermões, escrevem livros muito interessantes, se devotam ao estudo, à pesquisa, ao exercício de dons, à busca de renovação de dons, de novos dons. Mas nada disso, muito embora importante, muito embora meios de expressão da nossa fé, muito embora meios pelos quais o Espírito de Deus atua livre e soberanamente de maneira a alcançar outras pessoas, nada disso se compara à beleza de que o nosso viver é a carta sendo escrita pelo Espírito Santo. Talvez você diga, então ele está escrevendo na minha vida uma tragédia. Outro pode pensar assim, é uma tragicomédia. Algum outro está mais para o drama. Não é como você se vê. Não é limitado à maneira como você se imagina. Ou condicionada à nossa capacidade de reinterpretar a nossa realidade em função daquilo que pretendemos ser. É o que de fato o Espírito Santo está fazendo e realizando. Você. Através de você. Através do seu viver. E isso é fantástico. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Isso é assombroso. Porque somos cheios de falhas, de imperfeições. Mas até os seres eternos criados por Deus se impressionam. Se impressionam. Se pudéssemos falar, eu não sei se é possível, eu devo ter lido em algum desses muitos livros, e eu tenho procurado esse escritor, esse texto, e uma hora eu vou encontrar. Mas se pudéssemos falar, é errado, é até uma heresia eu falar isso, né? Mas é uma bela heresia. Chegamos a ter a impressão, humanamente falando, limitadamente falando, é como se o próprio Deus confiasse em nós, tenha escolhido acreditar que nós responderemos corretamente e corresponderemos às expectativas dele. Não que Deus imagine que nós possamos alcançar a perfeição sem a graça salvadora, sem a santificação do Espírito, sem a edificação na verdade. Não. É um jeito de dizer que Deus confia em você. Deus acredita em você. Deus depositou a vida, a fé, a esperança. O Espírito de Deus se comunica através de você, para que a sua vida faça parte da promessa, da manifestação
e da concretização do amor de Deus que ultrapassa todas as limitações. Você é uma carta viva. Você é uma carta viva. Você é o plano redentor de Deus em ação. Ao mesmo tempo em que Ele está te conduzindo para a vida eterna, para a verdade do Evangelho, Ele está usando a sua vida, o seu viver, para demonstrar a possibilidade de redenção àqueles que creem. O convite para a salvação em Cristo Jesus, a oferta, a apresentação da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, não é uma mera comunicação verbal. Não que a comunicação oral, verbal, não seja importante. Ela é realizada através do seu viver, através do nosso viver, através das nossas vidas. E sejamos francos, as nossas vidas são uma proposta, são uma aposta interessante da parte do Espírito Santo. É claro que eu exagerei aqui em algumas expressões e alguns termos que eu não usaria em momento nenhum, mas nesse contexto de carta viva, eu me sinto mais à vontade para dizer. Deus não errou em confiar em você. Deus não errou em confiar a você o amor dele. Se manifesta através da fé em Cristo Jesus. Se concretiza, operacionaliza através da manifestação, da operação do Espírito Santo no seu coração. Carta viva. Carta viva. Não desista, não desanime. Continue. Fique em pé. Observe com atenção. É uma história muito bem contada, a que está sendo contada através do seu viver. Deus Todo-Poderoso te abençoe. Que Deus te traga a paz. Que Deus te traga a alegria. Que Deus mantenha você firmado na fé, na esperança, na verdade do Evangelho de Jesus Cristo.